Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Adriano do portal Compartilhe TI e na videoaula de hoje vamos ver como configurar o servidor DNS e DHCP no Windows Server 2012 R2. Na aula passada vimos como instalar o AD e já instalamos o nosso DNS. Então quem não assistiu essa aula e quiser assistir, é só clicar no link que está aparecendo ali na tela. Os tópicos de hoje são o que é DNS e qual a sua função, o que é DHCP e qual a sua função, configurar o servidor DNS, adicionar a função DHCP no servidor, configurar o servidor DHCP. Então, o que é o DNS e qual a sua função? DNS são as iniciais de Domain Name System, que em português é Sistema de Nome de Domínio. E o que é esse sistema, né? O que é esse serviço? É um sistema que nomeia computadores e serviços de rede e é organizado em uma hierarquia de domínios. As redes TCP/IP usam DNS para localizar computadores e serviços através de nomes amigáveis. Então vamos explicar melhor isso, né? O que é esses nomes amigáveis? Por exemplo, o DNS é usado a todo momento quando a gente acessa uma página de internet. Então se a gente digita, por exemplo, www.google.com.br, www.microsoft.com.br, www.compartilhetI.com, a gente está usando o serviço de DNS. O que ele faz, na verdade, é transformar esses nomes amigáveis em endereço de IP. Porque o protocolo TCP/IP somente entende números IPs. As máquinas se comunicam através do endereçamento de IP. Então o que ele faz, na verdade, é transformar IP em nome. Então por isso que a gente diz que ele nomeia computadores e serviços. Porque a gente determina um nome para esse computador ou para o serviço e ele faz a leitura do IP e entrega esse IP para o computador que está solicitando. E o que é DHCP e qual a sua função? DHCP é Dynamic Host Configuration Protocol, que em português, Protocolo de Configuração Dinâmica de Hospedeiro. Então, hospedeiro, quando ele diz aqui, é o host. E o host nada mais é do que um computador que está hospedando um sistema operacional. Está hospedando algum tipo de serviço, por isso ele é chamado de host de hospedeiro. Então, para que serve o DHCP, né? Ele serve para fornecer parâmetros de configuração válidos para todos os clientes na rede dinamicamente. Então, trocando em outras palavras, ele vai fornecer uma série de parâmetros, como por exemplo o endereço de IP, a máscara de rede, o gateway, os seus servidores DNS, servidores WINS. Você pode, por exemplo, fornecer um servidor de horário, que é um servidor que vai controlar a configuração de horário do Windows. E todos os seus clientes, recebendo esses parâmetros, vai buscar nesse servidor a hora e a data correta. Então esses e muitos outros parâmetros são fornecidos pelo servidor DHCP, pela função DHCP. Então agora vamos para a parte prática. Nessa parte prática vamos ver como configurar o servidor DNS, adicionar a função DHCP no servidor e configurar o servidor DHCP. Então eu vou abrir o meu gerenciador do Hyper-V e aqui eu já deixei preparadas 5 máquinas virtuais para simular a nossa rede. O primeiro é o DC01, aquele que a gente criou na aula passada. Depois eu criei mais 2 servidores, que é o Server 2 e Server 3, e 2 estações de trabalho. Então vamos no nosso DC01, que é onde está instalado o nosso serviço de DNS. E para abrir, vou em Ferramentas, DNS. Ele vai abrir o nosso console. Dentro de DC01, eu tenho as minhas zonas primárias de pesquisa direta e pesquisa inversa. A pesquisa direta a gente já viu na aula passada que ele já configurou de acordo com o nosso domínio, compartilhetI.com. E eu posso ver aqui que também já tem algumas máquinas que são o Server 2, Server 3, o Windows 10 e o Windows 8. Então repare aqui aquela função que eu disse dele transformar o nome em IP. Ele pega o nome da máquina e faz o registro dela com o IP. E para a gente testar isso funcionando, eu vou abrir o meu CMD e vou pingar o Windows 8, por exemplo. Repare que ele já mostra
o nome completo da minha máquina e já retorna o IP dela. Então, quando ele pinga direto o IP. Porque ele consulta no meu servidor DNS quem é esse win8.compartilheti.com e verifica qual o IP dele. Então, por exemplo, em vez de eu gravar que essa máquina é a 192.168.06, é mais fácil eu gravar que o nome dela é o Win8 e usar esse nome para acessar essa máquina, compartilhamentos, etc. Então, no meu servidor 2, eu instalei o serviço de IIS, que é o serviço de internet nele, para a gente fazer alguns testes. E reparem também que o nome dessa máquina, eu deixei ele bem confuso, para a gente testar também o DNS. Então eu vou voltar no meu servidor de DNS, que é o DC01, e vou criar uma nova entrada, clicando com o botão direito, e novo host. O nome, eu vou colocar server 2, e o endereço de IP é o 192.168.0.3, que é o meu server 2. Só para confirmar, vamos vir aqui no meu server 2, está aqui 192.168.0.3. Então está criado meu server 2 para 192.168.0.3. Agora, se eu vier no meu CMD novamente pingar server 2, ele já vai retornar o meu IP e vai pingar normalmente. Então, uma outra utilidade. Eu sei que esse server 2 é um servidor de internet. Então, vamos entrar no meu Internet Explorer. E aqui eu vou digitar o nome do meu server 2.compartilheti.com. Então ele acessou o meu server 2, que é um servidor de internet. Então essa página de internet eu já estou acessando direto no meu servidor 2. Mas para o usuário comum, é complicado você falar para ele entrar no server 2.compartilheti, etc. Então o que a gente pode fazer? Criar uma entrada amigável, um nome amigável, novo host, ou também um apelido. Vamos usar o cname, que é o apelido, novo alias, e colocar www.compartilheti para o servidor 2, dentro de DC, server 2. Clicar em OK, e ele criou esse atalho, um alias, para o server 2.compartilheti.com. Então, se eu vier aqui no meu Internet Explorer novamente, digitar www.compartilheti.com, eu também vou acessar. Então eu criei uma entrada amigável, como todo mundo conhece, www.compartilheti, que vai direcionar para o meu server 2. Vamos ver isso aqui pingando? Ping www.compartilheti.com e está lá. Ele pingando, retorna o nome de server 2, porque é só um apelido, com o IP 3. E um outro caso, uma outra utilidade para o DNS. O meu server 3, está aqui o server 3, com esse nome, e o IP 192.168.0.4 é um servidor de arquivos. Está simulando meu storage na rede. Então eu posso vir aqui, criar um novo host com o nome, por exemplo, de storage, apontando para o IP 192.168.0.4. Adicionar host, ok. E agora eu já consigo pingar o meu storage. E repare que eu não preciso nem colocar o nome completo, porque o meu próprio servidor de DNS se encarrega de pesquisar esse nome e me responder o nome completo já com o IP dessa máquina. Então agora que eu já tenho a minha entrada criada, eu consigo vir aqui no executar /storage e ele acessa a minha pasta compartilhada do meu servidor 3.
certo? Então essa é uma outra utilidade também do DNS. Eu falei também lá nos slides que ele gerencia domínios. Então aqui eu tenho o meu domínio compartilheti.com. Eu posso criar novos domínios. Então se eu criar uma nova zona, clique em avançar, vai ser uma zona primária que eu estou criando agora. Eu vou desmarcar essa opção do Active Directory porque já está criada a minha zona do Active Directory, que é compartilheti.com. Clicar em avançar. E o nome da zona agora vai ser compartilhe ti.com.br. Clique em avançar. Aqui ele vai me mostrar onde que ele vai salvar esses dados. Avançar. Não vou permitir atualizações dinâmicas. Clicar em avançar. Concluir. Então agora eu tenho meus dois domínios, o compartilheti.com e compartilheti.com.br, que eu ainda não tenho nenhuma entrada, mas eu posso criar entradas apontando para os meus servidores, assim como eu fiz no compartilheti.com. Então vamos criar uma nova entrada como exemplo, um novo host, e agora eu vou criar o www para o IP do meu servidor 3. Então, o IP vai ser 192.168.0.4, que é o meu server 3. Adicionar o host, ok, concluído. Então está criado o www apontando para o IP4, que é o meu server 3. Então se eu vier no meu Internet Explorer e tentar acessar o meu www.compartilheti.com.br, ele não vai conseguir acessar porque o meu server 3 não é um servidor de internet. Eu instalei essa função no servidor 2. Porém, se eu vier executar e der um www.compartilheti.com.br, ele acessa o meu storage. Então, quando eu digito um nome, ele vai lá no meu servidor DNS, consulta a quem esse nome faz parte e me devolve o IP dessa máquina. Então, para corrigir esse problema, vamos excluir esse novo host e criar um novo host como www para o IP 192.168.0.3. Adicionar o host, ok, concluído. E aqui também, igual no outro, o storage. E adicionar o storage para o IP 192.168.0.4. Adicionar host, ok, concluído. Então agora já estou apontando para os IPs corretos dos meus servidores. Então aqui a gente aprendeu a trabalhar com a zona de pesquisa direta. Agora vamos aprender a configurar e ver para que serve a zona de pesquisa inversa. Então eu clico com o botão direito nela, nova zona, avançar. É a zona primária, que eu não vou colocar no AD. Avançar. Zona do IPv4. Avançar. A rede é a 192.168.0. Avançar. Vou criar um novo registro DNS. Avançar. Vou deixar marcada a opção de não permitir atualizações dinâmicas e avançar. E concluir. Então criamos a nossa zona de pesquisa inversa. E aqui na zona de pesquisa inversa, a gente não tem a opção de host, a gente tem a opção de ponteiro. Então eu vou criar um novo ponteiro. Vou colocar o IP 192.168.0.3 e procurar o nome do host dentro de DC01, zona de pesquisa, compartilheti.com, eu vou apontar para o meu server 2. Clique em OK, OK novamente, e agora no meu CMD, eu vou fazer a pesquisa inversa, que é com ping, -A, e o IP do meu servidor, 192.168.0.3. Vou dar Enter. E ele retorna o nome do servidor. Então eu pinguei um IP e ele me retornou um nome. Então é para isso que serve a opção de zona de pesquisa inversa. Ele retorna o nome através de um IP. É importante deixar criada e configurada as zonas de DNS
direta e inversa, sempre que você configurar um novo servidor com Active Directory e DNS, porque alguns programas utilizam essa zona de pesquisa inversa. A maioria dos programas e dos acessos vai ser sempre com a zona direta. Porém, alguns programas utilizam a zona inversa. Então é recomendado que você deixe criado já a zona inversa e configurada para um funcionamento correto do seu servidor. Então, sobre o DNS era isso, e agora vamos passar para o DHCP. Então, nesse servidor ainda não tem a função de DHCP. Então, vamos instalar essa função para depois configurar. Em adicionar funções e recursos, clicar em próximo. O servidor é este mesmo, clique em próximo. E aqui eu vou procurar a minha função de servidor DHCP. Vou marcar, vou autorizar ele instalar os recursos adicionais, clicar em próximo. Não vou instalar nenhum recurso a mais, clique em próximo, próximo e clique em instalar. Agora é só aguardar o término da instalação para a gente poder configurar o nosso servidor DHCP. Pronto, ele terminou a instalação. Agora eu vou clicar em fechar. Agora ele já mostra na aba lateral o servidor DHCP. E repara aqui em cima em notificações que eu tenho uma nova notificação, configuração de DHCP concluída. Vamos clicar nesse link. E aqui eu vou configurar o meu servidor DNS para autorizar ele a trabalhar junto com o Active Directory. Então eu clico em próximo. Ele vai pedir as credenciais que eu vou utilizar. Eu vou deixar o administrador mesmo. Vou confirmar e fechar. Então ele já foi autorizado. Eu tenho que autorizar o meu servidor DHCP a funcionar juntamente com o Active Directory. Agora eu vou em Ferramentas, DHCP, e agora nós vamos configurar o nosso servidor DHCP. Eu vou na opção IPv4, clico com o botão direito, escolho Novo Escopo, e ele vai abrir o assistente para novos escopos. É nesse assistente que a gente vai configurar o nosso escopo para o nosso servidor DHCP. Então eu clico em Avançar, vou definir um nome, que no meu caso eu vou colocar Compartilhe TI, clico em Avançar. Aqui ele me pede a faixa de distribuição de IP. Então eu vou colocar o IP inicial e o IP final, que é a faixa que ele vai distribuir os IPs para os meus clientes. Vou colocar 192.168.0.50 e o endereço final 192.168.0.100. Então, a minha faixa de distribuição de IP vai ser do 192.168.0.50 até 192.168.0.100. A máscara de subrede eu posso definir por comprimento, que é por bits. Então, se eu for aumentando os bits, ele vai aumentando automaticamente a minha máscara. Ou eu posso definir diretamente aqui pelo IP. Então, eu vou deixar essa máscara mesmo, 255.255.2550, que é a máscara padrão para essa classe de IP. Clique em avançar. A próxima configuração é um intervalo de exclusão. Se eu quiser excluir, por exemplo, dentro da minha faixa, eu coloquei da faixa 50 até a 100. Se eu quiser excluir, por exemplo, a faixa 192.168.0.70 até a 192.168.0.80. Então, esses 10 endereços de IPs vão estar excluídos do meu escopo. Então, eu posso clicar em adicionar e ele vai excluir essa faixa do meu escopo. Essa opção é útil quando a gente coloca a faixa toda, por exemplo, se eu colocasse do 192.168.0.1 até 192.168.0.254, eu poderia excluir um intervalo de IP que corresponderia aos meus servidores. Então, como aqui eu não preciso fazer nenhuma exclusão, vou remover, vou avançar, e nessa próxima tela a gente vai definir a duração de concessão de IP. O que é essa duração? Quando o servidor DHCP distribui um IP para um cliente, ele tem uma validade. Então, nessa tela, a gente configura essa validade. Por padrão, ele limita a 8 dias. Eu posso diminuir isso para horas ou minutos.
Então, por exemplo, se eu colocar aqui a cada hora, a cada 1 hora, ele vai renovar esses IPs. Então, de hora em hora, todos os meus clientes vão buscar novamente um IP no meu servidor DHCP. Eu vou deixar a configuração padrão, que são 8 dias, e clico em avançar. E agora vem a configuração das opções adicionais, que são aquelas várias opções que eu citei no começo da nossa aula, aqueles parâmetros que esse servidor DHCP pode distribuir para os meus clientes. Nesse assistente, a gente vai configurar somente os padrões. Então, eu vou mostrar essas opções padrões. Então, eu deixo marcado a opção Sim, clique em Avançar. E a primeira opção de configuração é o meu gateway. Nesse caso de exemplo, eu não tenho nenhum gateway, mas eu vou colocar aqui 192.168.0.254, simulando como se fosse o meu gateway, para a gente ver isso depois na distribuição dos clientes. No seu ambiente, você vai colocar o endereço de IP, que é aquele que sai para a internet, que é o seu roteador, o seu gateway. Eu clico em avançar, e agora ele pede os servidores DNS. Ele já buscou por padrão meu servidor DNS porque está integrado ao Active Directory. Se eu tivesse outros servidores DNS, por exemplo, na minha empresa ou no meu ambiente, eu posso adicioná-los aqui, 192.168.0.2. Clique em adicionar. Ele vai verificar se esse servidor, se esse IP digitado é um servidor DNS. Como eu não tenho, ele vai me apresentar uma mensagem de erro. Então está aqui, ele me retornou a mensagem dizendo que esse endereço IP não é um servidor DNS válido e pergunta se eu quero adicioná-lo. Eu posso clicar em sim, ele adiciona, porém como eu não tenho esse DNS, eu vou remover. Clique em avançar. A próxima configuração são os servidores WINS, que são os servidores que trabalham com os nomes NetBIOS. Esse servidor mantém armazenado todos os nomes NetBIOS de sua rede e converte em IP. É quase a mesma função do DNS. Porém, o DNS trabalha com domínios e o servidor WINS trabalha com os nomes NetBIOS. Como eu não tenho nenhum servidor WINS na minha rede, eu vou avançar. E ele pergunta se eu já quero ativar esse escopo. Ou seja, eu terminei minhas configurações, se eu quero que ele ative e já comece a funcionar distribuindo IPs para a minha rede. Então, eu vou manter a opção Sim e clicar em Avançar. Eu clico em Concluir e o nosso escopo já está pronto. Se eu clicar em Opções de escopo dentro do meu escopo, eu tenho as opções que eu defini, que é o meu roteador, os meus servidores DNS e o meu nome DNS. É aqui que eu disse que eu consigo configurar outros parâmetros para esse servidor DHCP distribuir para meus clientes. Eu posso adicionar e configurar essas opções clicando com o botão direito em Opções de escopo, Configurar opções. Ele vai abrir essa caixa de diálogo, que é onde eu marco as opções que eu quero trabalhar e defino as configurações. Aqui o servidor de horário que eu comentei no início da nossa aula. O roteador eu posso modificar, por exemplo, se mudou o endereço do meu roteador, eu posso vir aqui e alterar. Eu posso adicionar outros roteadores também. Eu posso adicionar servidores de nome. Adicionar mais servidores DNS. Então é aqui que eu faço todas as configurações das opções do meu escopo. Então nessa parte eu não vou alterar nada. Vou clicar em cancelar e agora a gente vai ver funcionando o nosso servidor DHCP. Todos os meus outros servidores e as minhas estações de trabalho estão com IP fixo. O server 2, server 3, o meu Windows 8 e o meu Windows 10 estão com IP fixo que eu defini manualmente. Então agora a gente vai ver como que funciona essa opção com ele pegando o IP automático do meu servidor DHCP. Então vamos começar pelo server 2. Eu clico com o botão direito na rede, abrir central e rede de compartilhamento. Clico na minha interface de rede, em propriedades. Vou na opção IP versão 4. E aqui ele vai me dar as opções de IP fixo que eu atribuí manualmente, que é 192.168.0.3. Então agora eu vou marcar a opção para ele obter esse endereço de IP automaticamente. E o DNS também. Vou clicar em OK. OK. Fechar. Vou fechar também a central de rede de compartilhamento.
e vou abrir meu CMD e vou digitar ipconfig para ver a configuração da minha rede agora. Então repare que agora o endereço do meu servidor server 2 é 192.168.0.51, que é o próximo IP da minha faixa de IP que eu configurei no meu servidor DHCP. E reparem também que ele já atribuiu o meu gateway que eu configurei no nosso servidor, que é 192.168.0.254. Então agora vamos fazer essa configuração em todos os meus servidores. Vamos agora no server 3. Central de rede e compartilhamento, interface, propriedades, IPv4, coloco atribuir automaticamente, clique em OK, OK, fechar a central de rede e compartilhamento, e ele já mostra aqui, no meu gerenciador de servidor, que o endereço IP está atribuído por DHCP, ou seja, automaticamente. Vamos agora na estação de trabalho do Windows 8 e fazer a mesma configuração. Propriedades, IPv4, atribuir automaticamente, OK, OK, fechar, vou fechar a central, e por último no meu Windows 10, a mesma configuração. IPv4, obter endereço automaticamente, OK, OK, fechar, e agora vamos voltar no nosso servidor DHCP, que é o DC01, e aqui eu consigo olhar as concessões ativas. Então aqui ele me mostra todos os meus clientes que pegou o IP através do meu servidor DHCP, de modo automático. Consigo ver o meu server 2, server 3, Windows 8 e Windows 10. Porém, eu preciso que o meu server 2 tenha IP fixo, que esse IP não altere, porque é um servidor, então eu preciso que ele fique com esse IP. Eu posso fazer uma reserva. A reserva, ela atribui o endereço de IP ao MAC address da máquina. Então, toda vez que aquela máquina com aquele MAC address solicitar um IP para o meu servidor DHCP, vai buscar esse IP que está reservado para ele e atribuir. Então, vamos ver como que fica essa configuração. Eu posso vir direto aqui e adicionar reserva, que ele vai já atribuir esse IP a esse servidor, a esse MAC address. Ou eu posso vir em reservas e atribuir uma nova reserva. Eu não tenho nenhuma, então eu posso clicar com o botão direito em cima de reservas, clique em nova reserva, e aqui eu vou colocar o nome da reserva para identificação, por exemplo, server 2. Vou colocar o IP que eu quero, que é 192.168.0.3, que era o IP que estava, e aqui eu tenho que digitar o MAC address do meu server 2. Para eu buscar o MAC address, eu posso vir nas concessões ativas e consultar o MAC address do meu servidor, que ele aparece aqui, identificação única. Ou uma outra forma é através do meu CMD, eu digitar arp-a e ele vai me mostrar todos os IPs e MAC address que comunicou com essa máquina. Então, eu sei que o meu servidor 2 pegou o IP 192.168.0.51. Então, o MAC address dele é esse daqui. Eu posso copiar e adicionar a reserva. No meu servidor DHCP, clico com o botão direito, nova reserva. Agora eu já consigo atribuir o meu MAC address. Então, vou pôr o server 2, o IP 03 e clique em adicionar. Pronto, então ele já adicionou. É só eu clicar em fechar. E agora já tem a nova reserva, que é 192.168.0.3 para o server 2. Então agora, se eu for lá no meu server 2 e renovar o meu IP, vamos entrar no prompt de comando. E o comando para renovar IP é o ipconfig /release para limpar. Então ele zerou o meu IP.
E agora eu dou um ipconfig /renew para renovar o endereço de IP. Pronto. Então agora o meu servidor DHCP atribuiu o IP 192.168.0.3 para este computador. Então toda vez que ele solicitar IP, o meu servidor vai fornecer esse IP que está reservado para ele. E repare que o meu endereço de IP da reserva não precisa estar dentro do meu pool de endereço IP. Aqui o meu IP vai de 192.168.0.50 até 192.168.0.100 e a minha reserva eu coloquei o IP 192.168.0.3. Então a reserva eu posso trabalhar com qualquer IP. Esse pool de endereços são os endereços que o meu servidor pode distribuir. E agora também vamos dar uma olhadinha no nosso servidor DNS para ver como que fica essas configurações quando ele trabalha em conjunto com DHCP, DNS e Active Directory. Então vamos na zona de pesquisa direta e dentro do compartilhetI.com eu consigo ver os meus servidores, os meus clientes, e reparem que ele altera já automaticamente o meu IP dentro do servidor DNS. Então ele já criou aqui uma entrada para o meu server 2, o server 3, o Windows 10 e o Windows 8 com os respectivos IPs. Inclusive, já até alterou aqui o IP que eu mandei adicionar na reserva, que é 192.168.0.3. Esses outros IPs que estavam aqui, como eu criei uma entrada fixa, eles não foram alterados, que é o storage, o server 2 e o www também não foi alterado. Reparem que aqui no final ele mostra como estático e os outros ele mostra dinâmico, porque esses outros registros foram adicionados pelo meu servidor DHCP. Então, quando a gente tem esses 3 servidores integrados, eles deixam a nossa rede muito mais organizada, porque se alguma máquina mudar de IP por alguma questão, automaticamente meu servidor DHCP vem aqui no DNS e já inclui o novo registro. Então, se eu buscar ele por nome, eu vou encontrar já com o IP correto. Quando eu não tenho essa integração, se a minha máquina muda de IP, eu tenho que vir aqui manualmente no meu servidor DNS e mudar o registro dela. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Vamos voltar para os nossos slides. Vimos a parte prática, configurar o nosso servidor DNS, adicionar a função DHCP e configurar o nosso servidor DHCP. Então, eu agradeço a todos que assistiram essa aula. Espero que vocês curtam e compartilhem este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Inscrevam-se em nosso site, compartilhetI.com, curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/compartilhetI, e tire suas dúvidas e envie sugestões através dos comentários deste vídeo no YouTube ou através de nosso blog, compartilhetI.com. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.